Apesar da Marvel ter passado por períodos tenebrosos pós-Ultimato, parece que finalmente ela está voltando a ser o que era na Saga do Infinito. Então por que não relembrarmos essa saga que marcou não só o cinema, como todo fã de super-herói? Cronologicamente, começando obviamente por Capitão América, o primeiro Vingador. Iluminados, Gustavo falando. E o filme começa com Caveira Vermelha ameaçando esse idoso para lhe entregar o Tesseract, o que não tinha a menor necessidade, já que mesmo se o idoso falar uma palavra sequer, ele encontra o Tesseract atrás de uma parede com uma imagem esculpida. Então ele pega o Tesseract, mata o idoso e assim somos apresentados ao nosso protagonista. Salsicha, quer dizer, Steve Rogers, que depois de se desentender com o cara no cinema, vai para um beco brigar com ele, onde a gente tem a famosa frase: "Posso fazer isso o dia todo." Mas por questões de estatura ali e físico, o Steve está perdendo a luta. Então é salvo pelo Buck. O Steve e o Buck vão para um evento de alistamento, onde o Steve conhece o Dr. Abraham, cientista por trás do projeto do super soldado, que fica encantado pelo Steve querer se alistar no exército e sua motivação, e o inscreve para esse projeto. No treinamento do exército, por causa do seu físico, o Steve tem uma certa dificuldade para passar nos exercícios, além do fato de ficar sendo o tempo todo atrapalhado por um outro soldado. Mas mesmo assim, o Dr. Abraham escolhe ele para o primeiro teste do soro. Como o Tommy Lee Jones não acha que o Steve seja uma boa escolha para testar o soro do super soldado, ele joga uma granada no meio dos militares ali para ver qual seria a reação. E o Steve pula em cima da granada enquanto grita para todos irem para trás, mostrando assim que ele se sacrificaria pelos outros. Mas era uma granada falsa, então esse foi o primeiro ato heróico do Steve, mostrando que ele sim era a escolha certa para teste do soro. À noite, o Steve então pergunta para o Dr. Abraham por que ele o escolheu. O soro amplia tudo que há lá dentro, então o bom se torna ótimo, o mal se torna pior. Por isso você foi escolhido. Então chega o dia do teste do soro, onde o Steve entra numa máquina que injeta um monte de bomba nele, enquanto está sendo assistido por algumas pessoas, até que o Steve sai da máquina completamente diferente e bem mais musculoso. Sacos peitorais, meu amiguinho! Dentre as pessoas que estavam ali assistindo ao experimento, tinha um agente da Hydra disfarçado, que explode uma sala, rouba um frasco do soro que sobrou e mata o Dr. Abraham. Então o Steve começa a perseguir ele pela cidade. No fim da perseguição, o Steve consegue pegar o cara, porém ele tira um dente falso, mastiga e morre envenenado. O Steve então volta para a base onde Tommy Lee Jones diz para a agente Carter e para o Howard Stark que eles vão para a Alemanha. E mesmo o Steve se voluntariando para ir também, o Tommy diz que não. Durante a perseguição, o Steve usa a porta de um carro como escudo e bem nessa hora tinha uma sem noção atrás de um cara armado atirando que tirou uma foto dele. Essa foto que é usada nos jornais para divulgar o que tinha acontecido, o que leva as pessoas a quererem se alistar para o exército apenas por causa dessa foto, que não faz muito sentido, mas é um filme e vamos seguir em frente. Então o exército começa a usar o Steve como garoto propaganda, criando assim o Capitão América. Ou seja, ele não necessariamente virou o Capitão América porque tinha o soro do super soldado, mas sim porque o exército precisava fazer com que as pessoas se alistassem para a guerra. O Steve finalmente vai se apresentar para os soldados que estão na guerra, até que a agente Carter aparece e diz que aquele era o resto de um pelotão que tinha desaparecido depois de enfrentarem a Hydra. Pelotão esse que era do Buck, o amigo do Steve. Então ele vê que o Buck está entre os desaparecidos e decide ir atrás dele, invadindo a base da Hydra, batendo em alguns soldados, até finalmente conseguir libertar parte desse pelotão, já que o Buck não estava junto com eles. O Steve então vai atrás do Buck e encontra o Caveira Vermelha, mas não acontece nada demais. O Caveira apenas foge junto com o Dr. Zola. Então o Steve e o pelotão voltam para a base, onde o Steve vai falar com o Howard, que lhe entrega um escudo, que a Capitã Carter testa ali na hora metendo bala, depois de ver o Steve beijando uma loira figurante. O filme então corta e vemos Steve, agora Capitão América, invadindo várias bases da Hydra e acabando com todas elas. Até que em certo momento eles recebem a informação de que o Dr. Zola está fazendo uma viagem num trem, que ele e o Buck invadem, mas são surpreendidos por um soldado usando uma armadura com algumas armas bem cabulosas, que manda o Buck para fora do vagão, fazendo ele cair de uma altura muito grande. Em paz, lindo peixinho! Eles conseguem capturar o Dr. Zola e com as informações que eles
tiram dele, eles conseguem achar a base do Caveira Vermelha, que o Capitão América invade, mata alguns soldados, bate em outros, mas é capturado do mesmo jeito. Então o Caveira Vermelha aponta uma arma para ele, mas em vez de atirar logo de uma vez, não, ele fica falando bastante no ouvido do Steve, até que outros soldados aparecem e impedem dele atirar. O Caveira Vermelho então foge de avião, que o Steve invade, e lá eles lutam. Até que em certo momento, o Steve acerta sem querer o Tesseract que o Caveira pega na mão, bem na hora que ele vai explodir, matando assim o Caveira Vermelho. Ou será que não? Então o Steve pega o controle do avião e afunda com ele no gelo, se congelando por vários anos. Anos mais tarde, o Steve acorda num cenário montado pela SHIELD, baseado na década de 40, para ver se não confundia muito a cabeça do Cap. Mas ele foge desse cenário e então vê que está no futuro, e então se encontra com Nick Fury. Assim acaba o primeiro filme, cronologicamente, né, do UCM, Capitão América, o primeiro Vingador. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme. Eu particularmente não gosto muito do Capitão América, acho um personagem bem chato, de todos assim que tem na Marvel, mas há muita gente que gosta. Então deixa aqui nos comentários outros filmes que você quer que eu traga aqui no canal, outros tipos de vídeo que você quer que eu traga aqui, sobre filmes, séries, desenhos antigos ou novos, que eu vou dar uma olhada, se der pra trazer aqui no canal, eu vou trazer. Comenta aqui embaixo de onde você está me vendo, que é muito importante ter comentários. Então comente qualquer coisa que ajuda demais. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, que também ajuda bastante. Compartilhar em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, que ajuda demais no engajamento desse vídeo, do canal como um todo. Estamos quase chegando aos 1.600 inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês. Muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu e fez para chegar a 1.500. Agora vamos rumo aos 1.600. Basta clicar no botão vermelho escrito inscreva-se e depois no sininho da notificação para você não perder os vídeos que saem toda semana. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho da notificação, compartilha em alguma rede social, comenta aqui embaixo qualquer coisa. E é isso, até a próxima. Falou, se foi!